Queridos irmãos e irmãs, nesta semana nós teremos o nosso culto online, devido ao decreto do nosso estado do Pará a respeito de aglomeração e ajuntamento de pessoas. Como nós aprendemos no ano passado, nós nos reunimos então em nossas casas e participamos de nosso culto online. Nós vamos iniciar o nosso culto com a oração. Eterno Pai, estou aqui para ouvir a Tua palavra que me questiona, liberta, consola e orienta. Abre o meu coração pelo Teu Espírito Santo, para que eu dê atenção ao Teu Evangelho e o aceite em fé verdadeira. Amém. Como hino de invocação, nós cantaremos do Inário Celebrai, número 8, ao único que é digno. Convido-os agora para que nós façamos a invocação de nosso Deus e nos preparemos também para a confissão e a absolvição dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Confessemos os nossos pecados. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo-mo justamente
o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e a amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto, é esta a sincera confissão, que cada um se arrepende verdadeiramente de seus pecados, que crê em Jesus Cristo e que tem o sincero e firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa com a ajuda do Espírito Santo? Se assim é, afirmem isto dizendo sim. Sim. Em virtude desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura do Salmo para o dia de hoje é o Salmo número 19. E nós lemos assim: o céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, o teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens.
Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós, porque só Tu és santo, só Tu és o Senhor, só Tu, ó Cristo, juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. O Senhor seja convosco e com o teu Espírito. Oremos. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com um coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdadeira e imutável Tua palavra, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, agora vamos ouvir as leituras da palavra para o dia de hoje. E a primeira leitura é do Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, onde o Senhor Deus dá os 10 mandamentos para o seu povo Israel. E assim diz o texto então: Deus falou, e foi isto o que ele disse: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, da terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia do descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia eu descansei.
Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos, ou qualquer outra coisa que seja dele. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Nós cantaremos o próximo hino número 1 do Inário Celebrai, Aqui Estou para Cantar. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece a Jesus, quem ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. A segunda leitura para o terceiro domingo na Quaresma é a leitura da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 31, onde Paulo escreve assim: De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura, e para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco.
para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. Isto quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto por Deus. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus, nos tornamos o povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Assim termina a leitura da epístola. Cantamos do próximo hino, número 12, Brilha Jesus. Vejo a luz do Senhor que brilha, vem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor, contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, conta sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, e vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Ouviremos agora a leitura do Santo Evangelho para o terceiro domingo dentro da Quaresma. O Santo Evangelho está registrado segundo São João, capítulo 2, os versículos 13 a 25. Glórias a ti, Senhor. Lemos assim. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram:
A construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Confessamos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, e no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos do próximo hino, número 23 do Inário Celebrai, Como eu amo o teu templo, preparando-nos para a mensagem de hoje. Como eu amo o teu templo, como é bom vir aqui, com alegria te eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. No Senhor nós temos forças, alegria e muito amor. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Queridos irmãos e irmãs, convido-os agora a abrirem a sua Bíblia na leitura do Santo Evangelho, que sempre agora é base para a nossa mensagem. E hoje, o Evangelho segundo São João, capítulo 2, versículos 13 até 25. Destaque especial para o versículo 17, onde Jesus diz assim, aliás, 16 e 17. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Quando nós olhamos para a maneira como vemos o templo, a casa de Deus, qual é a nossa reação? Por exemplo, se você ao vir ao culto na sua congregação, se deparasse de repente com gente no pátio
vendendo coisas, bichos, ou tendo que trocar dinheiro. E para antes de entrar no templo, você teria que passar por tudo isso. Qual seria o teu sentimento? Com certeza não seria agradável e nem confortável também. Havendo animais do lado de fora, como aconteceu em nosso texto do Evangelho, você poderia se descuidar e de repente sujar seus sapatos. Então o desconforto seria ainda pior. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo sobe para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. A Páscoa era com certeza a festa mais importante para o povo de Israel. Eles celebram na Páscoa o início de um novo ano calendário para eles. E por que ela é tão importante? A festa da Páscoa remonta ao Antigo Testamento, especificamente no dia ou na noite em que o Senhor Deus libertou o seu povo da escravidão de 430 anos que eles viveram no Egito. Depois das 10 grandes pragas, e a última foi a mais terrível de todas, o povo de Israel finalmente foi liberto. Faraó os mandou embora para o deserto. Na verdade, Deus libertou o seu povo através das mãos de seu servo Moisés. Mas antes de saírem do Egito, os israelitas lá no Egito tinham de cumprir com uma ordem bem clara para aquela noite especial e também terrível e sombria para os que não creram. Para os que pensavam se tratar de uma brincadeira, o que Moisés havia anunciado. E o que era isto? Naquela noite, todos do povo de Israel, e somente estes foram avisados, deveriam tomar um carneiro de 1 ano sem defeito, matar este carneiro, e o sangue deste carneiro deveria ser usado para marcar os umbrais da porta, do lado de fora da casa. O sangue seria a marca para que o anjo da morte, que visitaria o Egito naquela noite, não entrasse naquela casa. E naquela noite, então, os israelitas deveriam em casa comer aquele cordeiro, junto com pão sem fermento, porque não havia tempo para levedar a massa, então o pão era sem fermento, e também ervas amargas, que deveriam lembrá-los dos tempos de escravidão. E depois de terem saído do Egito, eles deveriam todos os anos lembrar deste fato para as gerações seguintes. Então, o pai de família, por exemplo, tinha o dever de sentar com os seus para dizer a eles o que havia acontecido e por que eles celebravam a Páscoa. Então, dito isto, a festa da Páscoa é com certeza a festa mais importante em Israel. Muitas pessoas, especialmente os judeus que viviam nas redondezas, assim como Jesus, iam exatamente para participar desta grande festa. E comer a Páscoa era algo muito importante. Mas, infelizmente, algumas situações eram com certeza desagradáveis e constrangedoras. E quando Jesus chega ao templo, ele se depara exatamente com essas situações. O que acontecia no templo? O que acontecia no templo não era apenas aquilo que estava previsto para acontecer no templo, na casa de Deus. Precisamente o ensinar da palavra, o louvar
e o trazer as ofertas para o serviço no templo do Senhor. O que se via do lado de fora, especialmente no pátio dos gentios, era que ele se transformou ou foi transformado em um grande mercado. E este mercado tinha de tudo o que se podia imaginar e tudo que não se deveria sequer imaginar, como vemos muito claramente em nosso texto. Havia comerciantes que vendiam bois, ovelhas, carneiros, pombas, enfim, toda sorte de animais para serem oferecidos como sacrifício no altar. Além destes, havia também os cambistas, gente que estava ali para trocar dinheiro, porque o templo só recebia um dinheiro próprio, sem nenhum tipo de imagem nele, que eram os denários. Então, as pessoas quando vinham ao templo não poderiam, por exemplo, entregar uma moeda romana como oferta ou imposto do templo. Eles tinham que primeiro trocar este dinheiro. Mas para trocarem o dinheiro, os cambistas cobravam uma taxa exorbitante. Eles extorquiam o povo de todas as maneiras. Então aquilo tornou-se um comércio vergonhoso, um comércio triste, porque o povo de Deus que vinha para dar culto era literalmente roubado, lhe era tirado tudo aquilo que ele tinha para oferecer como oferta ao Senhor. E não pensem que os líderes não sabiam disto. Tudo isto era feito com a anuência dos líderes judeus. Era um grande negócio para eles também, porque eles ganhavam parte daquilo que os cambistas e também aqueles que vendiam animais ganhavam. Então, na verdade, eles ganhavam duplamente. Uma, porque o povo ia lá e oferecia, sacrificava. E outro, cobravam parte disto daqueles que estavam ali trabalhando, entre aspas. É justo e lícito que isto aconteça na casa de Deus? Transformar a casa de Deus numa casa de negócios, onde se vendem coisas, porcarias? Se nós pensamos que nós estamos muito distantes disto, nós não estamos. O que falar, por exemplo, da trombeta de trombeta de Jericó, do sal do Mar Morto, do óleo do Monte das Oliveiras, aquele outro inclusive vendendo toalhas encharcadas com o suor dele, como toalhas abençoadas, canetas muito vagabundas, valendo R$100, e outras tantas quinquilharias que igrejas em nosso tempo, infelizmente, estão empurrando goela abaixo do povo. E o povo nada faz. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver aquela situação dentro da casa de Deus, não fica parado. Jesus não contempla aquilo. Jesus não é conivente com aquele tipo de situação. Jesus age e reage contra tudo aquilo. E o texto nos deixa bem claro isto. Jesus toma um chicote, aliás, ele faz um chicote e parte para cima daquelas pessoas. Alguns até podem perguntar, mas pastor, Jesus não pecou aqui? Não. Você pode inclusive ficar irado e não pecar. Como pode isto? Quando você, por exemplo, reage a uma injustiça, a algo que está errado. Você não está com ódio daquilo, mas você reage porque precisa colocar as coisas no seu devido lugar.
É parte da nossa vida e do nosso testemunho também não nos calarmos, não ficarmos quietos diante das situações que deixam o nosso próximo, por exemplo, em situação difícil e complicada. Quando a injustiça se estabelece, por exemplo, nós não podemos nos calar. E nesse caso aqui, quando transformaram o templo, a casa de Deus, num grande mercado público, sujo, fedido, mas que dava lucro para aquelas pessoas. Ora, Jesus, na sua santa ira ou na sua ira santa, expulsa todas essas pessoas dali. Aquele não é o lugar para aquelas coisas acontecerem. A casa de Deus deveria ser isenta destas coisas, e os líderes, os pastores do povo de Deus, os pastores de Israel, é quem deveriam tomar conta e cuidado para que este tipo de situação não acontecesse ali. Então Jesus, de maneira nenhuma, está errado. Jesus está fazendo uma limpa, porque aquele lugar ali é um lugar de culto e adoração. Aliás, aquele pátio onde estavam vendendo coisas, aquele era o pátio dedicado aos gentios, pois os gentios não podiam entrar na outra parte, era dali que eles também podiam render culto. Os gentios aqui compreendem todos aqueles que não eram israelitas, incluindo os estrangeiros. Eles também podiam ir ao templo, mas como é que eles podiam ir ao templo, se o lugar onde eles podiam ficar, onde eles podiam ouvir a palavra, de onde eles podiam cultuar o verdadeiro Deus, estava cheio de bois, de carneiros, de pombas, cheio de fezes de animais e de gente trocando dinheiro para lá e para cá. É claro que tornou-se um lugar impróprio para o culto, para a reverência e para a adoração. Por isso Jesus, mais do que ninguém, fez o que deveria fazer. Expulsou aquelas pessoas dali e colocou elas no seu devido lugar. E deu à casa de Deus o valor que ela sempre teve. O prédio não é importante, mas é o que fazemos nele, como também em nossas congregações. O templo não substitui a família. O templo não substitui o 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Ele diz, ali estou eu no meio dele, e ali está a igreja. Mas estas igrejas, elas se reúnem num determinado lugar, para em conjunto orar, louvar, engrandecer a Deus, trazer a Ele as suas ofertas, para que o reino de Deus se expanda cada vez mais e busque cada vez mais aqueles que ainda não conhecem a graça e o amor de Deus. Então a igreja não pode estar cheia de quinquilharias, de coisas que não têm nada a ver com o culto e a adoração a Deus. A igreja precisa ser um lugar confortável, agradável, para que todos que ali vêm sejam levados à verdadeira adoração a Deus. Por isso, o versículo 17 no final, que é uma referência ao Salmo 69:9, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Jesus não podia ficar parado. Era a casa do Pai que ele muito bem conhecia, pois aos 12 anos Jesus estava ali como um garoto no meio dos mestres e professores da lei, fazendo perguntas, e não só perguntando, mas dando respostas aos mestres da lei, com as quais eles ficaram extremamente admirados com aquele menino que tinha aquela sabedoria. Jesus não estava fazendo nada mais do que lhe era próprio, como Filho único de Deus, que veio a este mundo para resgatar e salvar todo aquele que está perdido e condenado. Ele estava ali para falar da palavra de Deus,
Palavra esta, a qual Jesus veio dar sentido verdadeiro. Então, isto que acontece no templo, nada mais é do que aquilo que se espera exatamente do servo de Deus. Que a casa de Deus, ou a casa do Pai, como Jesus fala, realmente sirva para o propósito para o qual ela foi colocada. Que é reunir o povo de Deus para culto, adoração, reverência, devoção e ofertas. Mas é claro que esta atitude de Jesus não ficou por isto mesmo. Aqueles que deveriam em primeira mão cuidar para que o templo não se tornasse um mercado de coisas, reagiram também. E reagiram por quê? Porque viram o seu ganha-pão desaparecer de uma hora para outra. Viram que os negócios ficariam ruins com aquela atitude. E então interpelam Jesus, dizendo com qual autoridade ele está fazendo aquilo. E aí Jesus diz uma coisa para eles que eles não entendem. Quando Jesus diz: eu destruirei este templo e o reconstruirei em 3 dias. Alguns com certeza acharam graça de Jesus. Acharam que era uma piada de mau gosto. E logo em seguida a resposta deles está lá. Disseram, mas como pode ser isto? Como reconstruir em 3 dias, levou 46 anos para ser feito. Na verdade, Herodes reconstruiu esse templo aqui. E levou exatamente 46 anos para que ele ficasse pronto. Então como é que agora esse sujeito aí diz que vai reconstruí-lo em 3 dias? Então o primeiro grande assunto do nosso texto é esta ira santa de Jesus contra todos aqueles que tornam a casa de Deus e fazem do povo de Deus algo diferente daquilo que Deus de fato quer. E esse nós temos bem junto de nós hoje, em nosso tempo. São os pastores picaretas. E também são aqueles membros que vão à igreja para fazer negócios com Deus, ou melhor, pensam que podem fazer negócios com Deus, e na verdade não podem negociar nada com Deus, porque eles são indignos de negociar qualquer coisa. Mas infelizmente, pensam que podem. E pior, temos hoje em nosso meio um grupo significativo de pessoas que são analfabetos espirituais, carregam a Bíblia debaixo do braço, têm ela junto de si, mas não sabem absolutamente nada do que está entre a capa e a contracapa. Não conhecem a vontade de Deus, e pior ainda, o que lhes ensinam, simplesmente engolem do jeito como vem. Falsas doutrinas, mentiras, as quais não são confrontadas com a Escritura. Se você conhece alguém que vive deste jeito, pois abra os olhos desta pessoa. Faça olhar para dentro da Escritura para ver que ela está sendo enganada, de que com Deus não se faz negócio, de que o nosso Deus não pode ser colocado dentro de nossa mão, como nós aprendemos em nosso estudo bíblico nesta semana e neste mês de março, de fevereiro e março até agora. Você não pode brincar com Deus e achar que fica tudo por isto mesmo. Também os picaretas, os que se chamam e acham que são pastores e na verdade estão enganando o povo, com toda certeza eles terão o pagamento deles. Deus com certeza não os deixará impunes. Agora, o segundo grande assunto deste texto é exatamente isso que Jesus agora coloca diante dos líderes judeus e o que eles não entenderam. Jesus não fala de um templo de pedra, de barro, construído ali. Este vai ser destruído de novo, no ano 70, ele será destruído mais uma vez.
Jesus está falando de um outro templo, o seu próprio corpo, que Ele vai entregar para todas as pessoas. Jesus veio para que a palavra de Deus tenha sentido, mas também para que a palavra de Deus seja cumprida na sua integralidade. Por isso não foi à toa que lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo. O povo de Israel era um povo separado, um povo diferente. Com certeza não era melhor que os outros, mas Deus fez deste povo o seu povo, para que através de Israel, todas as nações da terra pudessem ver e ter a salvação. Sem intermediários, sem meias palavras, sem coisinhas para cá e coisinhas para lá, sem quinquilharias, sem coisinhas, mas simplesmente a salvação que Deus prometeu e que em Cristo Jesus deixou de ser uma promessa, porque ela foi integralmente cumprida. Então, quando Jesus aqui está dizendo que Ele vai reconstruir, Ele está falando de si mesmo. A morte não terá poder definitivo sobre Jesus. Ele vencerá a morte, e ao vencer a morte, também terá vencido todos os outros 2 inimigos, a saber, o pecado que se agarra a nós, o pecado que nos desvia da graça e do amor de Deus, e desvia aqueles que conosco vivem também, e que vivem neste mundo de um lado para o outro, sem saberem muito bem o que fazer ou como viver. Nós somos testemunhas da graça e do amor de Deus, como o apóstolo Paulo muito bem nos lembra lá no texto de 1 Coríntios. O que nós anunciamos é diferente daquilo que o mundo anuncia. Por isso é loucura para uns e ofensa para outros. Não interessa. Continue, pois, anunciando a graça e o amor de Deus. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo venceu os nossos inimigos. Com a sua morte e com a sua ressurreição, Ele é Senhor sobre o pecado, sobre Satanás, que não descansa, que não dorme, mas nos estuda de maneira diligente, de maneira responsável, nós poderíamos dizer assim, para ver onde Ele pode nos atacar e nos fazer cair da fé. Nosso Senhor não veio passear neste mundo. Propósito, trazer o Evangelho, dizer que o reino veio, o reino de Deus, e de que o reino do mundo terá seu fim. Por isso, todo aquele que perseverar, que permanecer fiel, este terá a vida, e vida para todo sempre. Quanto, ou melhor, qual a importância que você dá para a palavra de Deus? Quantas vezes em 2020 você foi ao culto, considerando que nós tivemos um tempo sem cultos presenciais? Mas vamos usar os cultos presenciais de janeiro, fevereiro até metade de março, e depois do mês de julho, no final de julho, em diante até o final do ano. Quantos destes cultos você participou? Alguns de nós, infelizmente, só vão à igreja como visitantes. A cada mês e meio, 2 meses. E alguns não têm aparecido há muito tempo, há mais de ano. Você acha que isso está certo? Eu creio que você está muito próximo dos que faziam negócios no templo. Você não está próximo daqueles que estão adorando, louvando, reverenciando o nosso Deus. E muito menos trazendo também as suas ofertas.
Quantos estudos bíblicos você participou no ano passado? Você fez algum esforço para participar deles? Nós sabemos muito bem que alguns de nossos irmãos têm extremas dificuldades, e eu entendo isso. Mas outros preferiram ficar em casa para ver as novelas das televisões. Com certeza não é a melhor coisa para se aprender a palavra de Deus. E assim nós poderíamos enumerar outras situações. Quando você vem à casa de Deus, você traz a sua Bíblia, a sua, não a do vizinho. Você prepara os textos da leitura do culto, ou você nem sabe o que vai acontecer. E quando você é confrontado com uma, entre aspas, verdade que não é verdade, você sabe como responder? Você sabe esclarecer a pessoa que vive na ignorância espiritual? Que não conhece a palavra, ou às vezes conhece de maneira muito errada e muito torta, porque ele foi ensinado desse jeito. Veja, há muito que nós precisamos fazer. Nós estamos neste mundo e neste tempo para sermos as testemunhas do Senhor, para anunciarmos sua graça e seu amor para todas as pessoas, sem fazer distinção. E para nos levantarmos em ira santa contra todos aqueles que divergem da palavra, ou que torcem a palavra de Deus e fazem com que ela seja uma palavra amarga, ruim, intragável. Que o Senhor Deus, neste tempo de Quaresma, guarde, ilumine e te use para que outros deixem a escuridão ou a ignorância espiritual, e para que através de ti e através de mim, eles conheçam um Deus gracioso, pronto para perdoar, pronto para receber de volta todos os seus filhos, não importa quem sejam, por onde tenham andado neste mundo, mas que ao ouvirem a palavra, creiam que Ele é o verdadeiro Deus e que seu Filho Jesus é o único e suficiente Salvador. Que Ele nos guarde e nos ilumine hoje e para sempre. Amém. Cantamos o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Agora cada um de vocês que também preparou-se para as ofertas, pode então também recolhê-las em sua casa durante o cantar do hino 45, gratidão. Que Deus abençoe o nosso ofertar e que através de nossas ofertas o reino de Deus seja expandido para todos os lugares de nosso mundo. Amém. Tudo vem de ti, ó meu bom Senhor. Quero agradecer pelo amor. Uma coisa peço a ti, a buscarei, que eu possa morar com o Rei dos Reis.
exaltarei ao meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Sei que tudo vem de ti, ó meu bom Jesus, quero agradecer por tua luz. Peço finalmente a ti, ó meu Salvador, que eu esteja unido ao teu amor. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Eu te exaltarei, ó meu Salvador, porque me livraste e me amparaste, da cova fez subir a minha alma. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Ó Senhor Jesus Cristo, autor da nossa fé, em Ti depositamos nossa gratidão por teres suportado a cruz em nosso lugar. O Teu amor é tão grande que palavras humanas não podem descrever. Não apenas sofreste pelos nossos pecados e nos trouxeste vida por Tua morte, mas também nos revelaste a salvação pela pregação da cruz, a palavra da verdade. Conduziste-nos ao começo de mais uma quaresma. Suplicamos-te que ilumines o nosso entendimento pelo Teu Espírito Santo e dirijas a nossa mente de tal modo que ouçamos a história da Tua paixão e morte com fé, para nos curvarmos com devoção e respeito diante das maravilhas do Teu amor. Auxilia-nos na compreensão da gravidade dos nossos pecados, pelos quais Tu foste ferido, a fim de que deles nos arrependamos e recebamos consolo na Tua profunda graça. Que a imagem do Teu sofrimento por nós seja gravada em nosso coração. Concede que permaneçamos na fé, para que agora e sempre sejamos participantes da Tua total redenção. Através do Teu sangue derramado na cruz, purifica nossa alma do pecado, fortifica o nosso coração e renova a nossa mente para que sejamos transformados em Tua imagem. Que o fervor de Teu infinito amor acenda em nós uma fé invencível, para que por Ti ofereçamos sacrifícios espirituais que Te agradam. Tem compaixão dos que estão vivendo em dificuldade, especialmente aqueles que estão internados, passando pela Covid-19. Olha pelos nossos irmãos que também estão acamados, precisando de cuidados. Guarda-os e, segundo a Tua vontade, alivia-lhes as suas dores e das suas dificuldades. Olha também pelos nossos amigos e parentes, que mesmo não sendo membros de nossas congregações, são alvo de nosso amor e de Tua graça. Cuida deles, ó Senhor, e aqueles que estiverem doentes, enfermos, acamados, precisando de cuidados em saúde, que eles recebam aquilo que precisam. Mas antes de mais nada, que eles também conheçam Tua graça e Tua misericórdia em Cristo Jesus, através de cada um de nós. Olha pelo nosso país e por todas as dificuldades pelas quais estamos passando. Ilumina os nossos governantes, desde o presidente, nosso governador, nosso prefeito, enfim, todas as autoridades, para que elas façam aquilo que é justo, reto, correto diante de Ti,
para o bem de todo o povo. Derrama as tuas bênçãos sobre os nossos cultos durante mais este período de Quaresma. Fica conosco, Senhor, por toda a nossa vida. Guia-nos pelo teu gracioso Espírito e concede-nos que finalmente sejamos aceitos na tua luz. Ouve-nos, ó gracioso Salvador, por amor de ti mesmo. Amém. Oremos em conjunto a oração do Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Finalizando o nosso momento de culto, cantamos do Inário Celebrai, o hino 54, Livre para Servir. Teu amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Viver em mim, presente se tornou, e por teu poder agora em mim sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu